Oi, pessoal! Vamos falar sobre ortoépia e prosódia. Nossa, mas que nome estranho! O que é isso? Vamos para a definição desses dois termos, pessoal. São duas áreas da gramática que tratam da pronúncia e acentuação das palavras. Estão relacionadas com a fonologia e a fonética. Alguns desvios são cometidos na hora de pronunciar determinadas palavras. Por que isso ocorre? Pessoal, ocorre por dois motivos. Ou por falta de conhecimento, ou até mesmo propositalmente. Nesse caso, então, gente, a pessoa conhece a gramática. Se a pessoa conhece a gramática, por que ela fala de forma incorreta? Bom, gente, os especialistas da língua portuguesa, eles costumam dizer que não se pode confundir língua com gramática, pois o bom falante não é aquele que reproduz as regras gramaticais, e sim aquele que escolhe a variante de acordo com a necessidade. Então, o bom falante é aquele que conhece a gramática, mas sabe reproduzi-la, né, na hora da sua pronúncia, conforme a necessidade que ele se encontra. Então, se ele está numa entrevista de trabalho, ele vai saber utilizar a língua conforme a gramática dita, né? Se ele está em uma roda de amigos, talvez ele não siga essas regras, né? Ele vai usar de uma forma mais informal a língua, ele vai falar mais com gírias. Então, os especialistas dizem isso, que o bom falante é esse. Os termos estão relacionados com a fonologia e a fonética, como nós já vimos. Vamos falar agora, vamos começar pela ortoépia. A ortoépia se refere à forma correta de pronunciar as palavras, seguindo as regras da norma culta. Já os erros da ortoépia são chamados de cacoépia. Vamos ver os exemplos. Então, gente, se a pronúncia estiver correta, é chamada de ortoépia. Já se esta pronúncia estiver incorreta, aí é chamada de cacoépia. Vamos ver alguns exemplos. Como nós vimos aqui, a ortoépia se refere à forma correta de se pronunciar, né? Então, gente, aqui as pessoas vão acrescentar letras ao pronunciar de forma incorreta ou trocar alguma letra, né? No caso de mendigo, as pessoas estão acrescentando mais um N. Já no caso de cérebro, as pessoas estão trocando o R pelo L, né? Assim como o iogurte também vai estar sendo acrescentado como mendigo. Propriedade. As pessoas estão retirando o R, tá vendo? Então, aqui pode acontecer de diversas formas, né? Ou ela vai estar retirando, ou ela vai estar acrescentando, ou ela vai estar trocando a letra, né? Então, aqui ela vai estar pronunciando de forma incorreta. Vamos agora para a prosódia. A definição. A prosódia se refere à correta acentuação dos vocábulos nomeados quanto à posição da sílaba tônica. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? As pessoas vão pronunciar
trocando a sílaba tônica, ou seja, a tonicidade da palavra, né? A sílaba tônica é uma, e na hora da pronúncia, pronunciar com ênfase em outra sílaba, né? Então, trocando a posição da sílaba tônica. Vamos ver os exemplos de prosódia. Olha aí, exemplo. Na definição, é trocado de sílaba tônica na hora da pronúncia. Então, a forma correta, filantropo, e não filântropo. Gratuito e não gratuito. Recorde e não recorde. Então, ó, há uma diferença na hora de pronunciar. Na prosódia, gente, existe alguns casos especiais. Vamos ver eles. Casos especiais de prosódia. Existe a prosódia dupla, que são algumas palavras apresentam dupla grafia e pronúncia, mantendo assim o mesmo significado, portanto, a mesma prosódia. Então, aqui nós estamos falando de palavras que existem duas formas corretas de se pronunciar e de se grafar ela, né? Então, duas formas que estão, não só uma ou outra. Vamos vê-las. Vamos ver os exemplos. Acróbata, acrobata. Boêmia, boemia. Oceânia, oceania. Réptil, reptil. Xerox, xerox. Então, ó, nesses exemplos aqui, como outros que também existem, né? Nesse caso, a prosódia, existem essas duas formas de se pronunciar, ou seja, e de se grafar. As duas formas estão corretas, gente. A pronúncia, né, e a escrita, a sílaba tônica vão ser diferentes em palavras. Vocês percebem que na palavra acróbata, o acento bem aí, indicando a sílaba tônica. Já se a pessoa pronunciar acrobata, a pronúncia, a sílaba tônica, vai ser em outra sílaba, vai ser no bar. Assim como vai acontecer com os outros exemplos, né? Vamos ver outro caso especial na prosódia. Algumas palavras mudam seu significado conforme a acentuação gráfica apresentada. Aqui, gente, já é diferente, né? Aqui, as palavras vão ter sentidos diferentes. Então, se a pessoa pronunciar com a sílaba tônica em um determinado local ali que seja, vai ter sentido de uma coisa. Já se a pessoa pronunciar com ênfase, né, fizer essa pronúncia da sílaba tônica em outra sílaba, vai ter um outro significado. Então, aqui, cuidado, porque dependendo do que você queira falar, né, com alguém, as pessoas podem entender de uma outra forma, né? Vamos ver os exemplos. Dúvida é uma ausência de certeza, ou seja, é quando a pessoa não tem certeza daquilo. Por exemplo, você duvida que eu vou ao churrasco? Eu tenho dúvida que a pessoa vai ao churrasco. Duvida já é diferente. Então, ó, dúvida, duvida. Duvida já é um verbo, duvidar, flexionado. Agora os outros. Molho, tempero culinário.
molho, coletivo de chave. Então, vou usar molho de tomate no macarrão. Perdi o molho de chaves. Válido e valido. Válido. Eu tenho um documento válido. Já o valido é a flexão do verbo validar. Então, perceberam? Eu falei bem pausadamente para vocês conseguirem entender a diferença. Então, existe diferença na hora de pronunciar em sílabas diferentes, tá? A palavra vai ter significado diferente. Não só, existe essas palavras, existem muitas outras. Então, cuidado. Se você está querendo falar que você tem dúvida de algo, se você tem uma incerteza que algo vai acontecer, você deve pronunciar dúvida. Porque se você pronunciar duvida, você está usando o verbo. Ok? O mesmo com os outros exemplos que eu dei. Vamos para o último caso especial da prosódia, que são os plurais metafônicos. Palavras que apresentam a vogal O na sílaba tônica, ao serem pluralizadas, mudam o som. Isso ocorre porque a vogal citada no singular apresenta o timbre fechado, já no plural apresenta timbre aberto. Então, quando tiver o O na sílaba tônica e essa palavra flor para o plural, o que vai acontecer? Ela vai sofrer uma diferença de timbre. Para fechado, vai passar a ser aberto. Vamos ver os exemplos. Amistoso, amistosos. Corajoso, corajosos. Teimoso, teimosos. Olho, olhos. Povo, povos. Osso, ossos. Tijolo, tijolos. Viram? Então, todas as palavras que eu citei têm a letra O na sílaba tônica. E passando para o plural, ela vai mudar apenas de timbre. Então, um timbre que era fechado vai passar a ser aberto, tá? Isso vai acontecer com todas as palavras que tiverem o O na sílaba tônica. Voltando, tá, pessoal? Vamos voltar rapidinho para nós revermos. Ortoépia, pronúncia correta. Cacoépia, pronúncia incorreta. Nesse caso, as pessoas vão estarem, utilizando as 3 maneiras para cometer esse erro. Ou acrescentando letra, ou retirando letra, ou trocando a sílaba, na hora da pronúncia. A prosódia, no caso da prosódia, é trocado apenas a sílaba tônica ao pronunciar uma determinada palavra. Nesse caso especial da prosódia, que existem as 2 formas corretas de se pronunciar e de se grafar, as 2 existem. Nesse outro caso especial, as palavras pronunciadas de forma diferente vão ter sentidos diferentes. E no último caso, que os plurais das palavras que tiverem a letra O na sílaba tônica vão estar sofrendo
timbre, né? Timbre fechado vai passar a ser o timbre aberto. Bom, pessoal, vamos terminando a aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda mensagem que eu irei responder, tá? Eu desejo a todos um início de semana abençoado. Eu deixo um beijo e um queijo para vocês.